O aparelho da censura foi criado em plena ditadura militar, mais propriamente no dia 22 de junho de 1926. Surge como uma coisa absolutamente excepcional e transitória. E vai manter-se sempre excepcional e transitória. De tal forma que as leis do novo regime serão leis de liberdade de imprensa. O regime conseguiu o coeficiente ótimo de terror, ou seja, apenas a repressão necessária para se manter no ativo. Na véspera, portanto, a 24 horas da sua criação, dizia o general Gomes da Costa ao Diário da Tarde o seguinte: Fala sem censura à imprensa? Não, senhor. Não estou disposto a estabelecê-la, pelo menos enquanto os jornais não me incomodarem. Bom, incomodaram-no logo 24 horas depois, porque surge então o tal comunicado do comandante da polícia. Senhor diretor do Diário da Tarde, por ordem superior, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a partir de hoje é estabelecida a censura à imprensa, não sendo permitida a saída de qualquer jornal sem que 4 exemplares do mesmo sejam presentes no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana para aquele fim. Saúde e fraternidade. O segundo comandante, Capitão Aníbal Azevedo. No fundo, esse comunicado da polícia deu início a 48 anos de censura. Que se distinguiu do conjunto de censuras de regimes ditatoriais dos anos 30 e 40, ou seja, do período chamado dos fascismos, por ter privilegiado o campo de uma censura preventiva, uma censura prévia, portanto. E que exercia uma ação terrível sobre aquilo que as pessoas diziam, aquilo que as pessoas pensavam, aquilo que as pessoas queriam dizer. E aliás, bastava olhar para os jornais da época para ver em cada um dos jornais um retângulozinho que dizia visado pela Comissão de Censura. Nunca nenhum governante a vai defender, desde Carmona a Salazar, a Marcelo Caetano, todos eles vão permitir-se dizer nada repugna mais ao meu espírito. Eu próprio senti-me magoado com os cortes da censura. Sim, admito exageros. Todos eles vão dizer isso, todos eles sempre defenderão apenas a necessidade de evitar as inverdades, os boatos, a irresponsabilidade. Portanto, todos vão agarrar sempre ao fio de combater uma irresponsabilidade que tomam sempre de forma vaga, sempre de forma difusa, deixando no fundo aos agentes da censura a arbitrariedade ou pretensa arbitrariedade do corte. Muitos cortes hoje parecem completamente irracionais, mas não eram. Eram cortes sobre tudo que podia implicar falta de respeito com as autoridades, mesmo que essas autoridades fossem um árbitro de futebol ou fosse o regedor de uma freguesia. Quando se proíbe que se relate o simples roubo da bandeira nacional numa Câmara Municipal, está-se a estabelecer um estado de ordem permanente. E, portanto, nós vivemos 48 anos sem ter acesso a qualquer espécie de coisa que pudesse parecer conflito. E aqui é que estes relatórios são muito interessantes. Conflitos com os padres, nas aldeias, que não tem nada de político. Estes cortes são muito interessantes, não tanto apenas pela parte política, é evidente que tudo aquilo que podia parecer politicamente não aceitável era cortado, mas também são muito interessantes como retrato social do país. Eu até acho que, em bom rigor, o mais interessante da censura é exatamente esse aspecto de tentativa de acabar com o conflito na sociedade portuguesa. Portanto, cria-se, no fundo, uma espécie de ilusão de pluralidade que torna muito mais difícil a rejeição da própria censura. Foi a grande arma do Salazar durante os anos que viveu e em que foi ditador, que foram muitíssimos, foram essas duas, a PIDE por um lado, a Polícia Política, que teve vários nomes, e depois também as prisões que fazia a Polícia Política, ilegais quase todas, e a censura. Havia vários tipos de censura. Havia a censura que recaía sobre a matéria não política. Havia a censura que recaía sobre a matéria política internacional.
Depois havia a censura que recaía sobre matéria política. A censura que dizia respeito às músicas, aos espetáculos, aos discos, a censura que dizia respeito aos escritores, que eles estavam muito mais atentos, porque achavam que as ideias, as nossas ideias eram muito mais perigosas do que a música. Para eles a música era uma coisa sem corpo, era uma coisa um pouco que eles não viam um grande perigo dali, esquecendo que havia as palavras. Depois a atuação da censura é conhecida, nos casos cortava, noutros casos cortava parcialmente, noutros casos autorizava e noutros casos suspendia, o que também era uma sanção muito grave, porque nós nunca sabíamos se aquela peça viria ou não a ser autorizada e quando a colocávamos em página, depois muitas vezes tínhamos de a retirar. It's mainly self-censorship. It was for the foreign press. We didn't have to present our articles to the censor the way the Portuguese papers had to do. We knew how far you could go. We knew the red lines, and we weren't going to provoke. Some of my colleagues did provoke, and the government just wouldn't let them come back into the country. O facto de censurar e não deixar que as pessoas escrevessem e que não expusessem aquilo que pensavam era realmente uma coisa desagradabilíssima para quem era vítima da censura. É uma história exemplar de uma instituição que eu penso ser a que talvez mais tenha moldado Portugal. A PIDE metia medo e, portanto, era um adversário, mas o medo fica para a geração que viveu com ele. Os cortes da censura, a criação de uma mentalidade de respeitinho, de uma mentalidade que odeia o conflito, uma mentalidade que gosta de consensos, que política apareça aí a assinar com consenso, tem logo um grande aplauso. Isso é um fruto da censura, é um fruto de 48 anos em que as pessoas não puderam ler um jornal que não tivesse passado pela censura, a não ser a imprensa que era clandestina ou a que estava no estrangeiro, e muita dessa só entrava com o risco de quem a fazia entrar ou de quem a lia, e a do estrangeiro era ela própria também censurada. Na sequência de um golpe militar, seria normal que o pessoal político da censura fosse estritamente militar. Quando estudamos o perfil dos militares dos anos 30, 40, 50, é frequente encontrarmos a sua pertença à mocidade portuguesa, à legião portuguesa sobretudo, portanto, às organizações milicianas do regime. A censura sempre teve à sua frente militares, coronéis mais ou menos reformados, ou que faziam da censura uma espécie de... Enfim, reforçavam o seu pecúlio ao fim do mês, com o trabalho que desempenhavam. Oficiais já na reforma, ou enfim, com poucos conhecimentos em termos políticos e, portanto, que cumpriam instruções, cumpriam diretivas. A oposição portuguesa, de onde vêm estes arquivos, achava que o perfil típico do censor, o coronel reformado, o coronel da censura, tratava-os como se eles fossem estúpidos. Procuraram transmitir a ideia de que os censores eram burros. Os coronéis eram, portanto, sinónimo de ignorância. Como se sabe, não era difícil enganar os censores na parte que dizia respeito à política. Há muitos textos de Marx publicados com o nome de Carlos Marx. Há textos de Stalin publicados com o nome de José Dias. Clandestin. Clandestin não quer dizer nada, mas quer dizer em francês clandestino, não é? Mas clandestin, feito com duas, clã por um lado e destin por outro, permitiu ao Raul Rego dizer à censura: agora vamos ter um escritor, uma pessoa que vai mandar artigos para um colaborador, nos vai mandar artigos sobre a situação da França, mas que é primo do Giscard d'Estaing. Não se esqueça que é primo do Giscard d'Estaing, chama-se clandestin. Eles ficaram assim a olhar, os tipos da censura, clandestin. Mas lá se põem a cortar os artigos dele e depois isso dá um mau sentido em França. Bem, esses artigos nunca foram cortados.
eu que escrevi-os como clandestino, fui eu que os escrevi todos. The New York Times was a great school because they told us, always give every point of view. But, you can always manage all these elements with a conclusion that you let the reader understand through the censors. You don't have to worry about that. Através de uma fotografia, através de uma sugestão, através de uma metáfora, através de histórias que eram contadas, ia veiculando notícias que não passariam numa página política dura e crua. Como é evidente, isto não durou muito tempo, é fácil de perceber, porque a censura reajustou-se. O chefe da censura, o coronel Armando Larcher, manda um relatório para Salazar em março de 1958, em que diz: o presente sistema de recrutamento de censores, a preparação literária dos oficiais do Exército confinada às matemáticas e à técnica militar ou à administração militar, tem-se revelado, salvas as naturais exceções, bastante deficiente na interpretação, no julgamento e na seleção dos textos. Estes, muitíssimas vezes, ultrapassam os domínios daquela preparação limitada e do autodidatismo. A censura, para não faltar à sua missão, tem de exercer-se sobre publicações de mais variado teor, literárias, filosóficas, sociológicas e económicas, de livros, revistas, panfletos e jornais. E de há muito está feita a prova da impossibilidade de um desempenho satisfatório de tais funções entregues a agentes recrutados pelo sistema até agora adotado. Com isso, ele queria dizer que havia mudanças a nível da imprensa. Como sabemos, estava a aparecer uma nova imprensa, tipo, por exemplo, o Diário Ilustrado, com jornalistas com uma formação académica superior, que conseguiam ser mais apelativos para o público e tentar chegar a outras camadas. Havia uma mutação na sociedade, mesmo em termos sociológicos, com uma afirmação crescente da classe média, e isso constituía uma preocupação. Era um bocado impressionante, porque a vida deles era outra, a carreira deles era outra, tinham sido afetados àquele serviço, para o qual não tinham, obviamente, nem preparação nem vocação. Portanto, era uma coisa um bocado estúpida e insólita a função que estavam a cumprir, mas foi uma função muito importante, porque condicionou a comunicação social, naquele período histórico, no dia-a-dia, nos jornais diários e, no caso que eu conhecia melhor, no jornal semanário que era o Expresso. Marcelo Caetano, em 73, à beira do final do regime, chamou Mário Bento, que tinha encontrado na Guarda enquanto governador civil e com alguns antecedentes no aparelho político do regime. Ele tinha sido deputado, tinha sido governador civil da Guarda, antes de ser o último chefe da censura. Tinha muita piada porque eu tratava-o por Dr. Mário Soares e ele dizia: não, Dr. Mário Bento. Penso que só depois do 25 de Abril é que gostou mais de ser tratado por Mário Soares. Mas eu, de propósito, tratava por Dr. Mário Soares. Eu não, Mário Soares era o outro, era o Dr. Mário Bento. Na minha vida de jornalista que se tem dedicado à investigação, falei com muitos agentes ou inspectores da Polícia Política, da PID-DGS, falei com ex-governantes, falei com militares que não estiveram no 25 de Abril, que estavam do outro lado da barricada, como se costumava dizer. Mário Bento foi uma figura muito peculiar, porque foi a única pessoa que eu entrevistei que se manifestou, ou que se revelou sinceramente arrependido do que fez. Era contrafeito, cumpria a sua missão. Era alguém da carreira salveiro da magistratura, que estava ali para cumprir uma missão, não assumia muito aquela camisola, via-se que estava ali a fazer sem grande paixão, não era provavelmente um apaixonado. Também era preciso ser um bocadinho estúpido a ser um apaixonado do regime, na altura em que o regime estava praticamente morto, mas fazia isso contrafeito, expondo-se o mínimo possível. Eu, na entrevista que lhe fiz, desafiei-o para responder a perguntas feitas por 6 jornalistas que ele tinha censurado. O Dr. Balsemão, o Marcelo Rebelo de Sousa, o José Carlos Vasconcelos. Cada um deles fez uma pergunta ao Mário Bento
por escrito, a que ele respondeu oralmente. E numa das respostas, creio que ao Dr. Balsemão, que lhe perguntava se ele não se sentia arrependido do que fez aos jornalistas, aos jornais, à imprensa e à liberdade de informação em Portugal, a resposta dele foi simplesmente naturalmente. Da insistente ligação ao Dr. Mário Bento Soares, tive mesmo que ir algumas vezes à procura dele, ir aos próprios serviços de censura, que ficavam no Bairro Alto, porque era tarde e achava que tinha que ser eu a discutir com os coronéis ou com o Dr. Mário Bento Soares, uma a uma, as provas que estavam censuradas, ou ir à casa dele. Uma vez, às tantas da madrugada, fui por causa do golpe na Grécia. Tinha havido um golpe militar na Grécia. E nós tínhamos que publicar uma notícia sobre isso, era muito tarde, mas tínhamos que dizer qualquer coisa, tinha sido totalmente cortado. E eu avancei, estava muito frio. Muito frio. Foi, portanto, pino de inverno, já não sei se foi janeiro, se foi fevereiro, é uma questão de ver quando é que foi. E lá entro, e ele aparece-me, coitado, de roupão, e lembro-me que era uma sala gélida, onde estávamos sentados numas cadeirinhas, com um daqueles aquecedores de filamento, muito velhos, filamento, entre nós dois. Eu levava um cachecol, que a minha mãe me tinha oferecido há não sei quanto tempo, era velhíssimo, e o cachecol, de repente, estava mais dependurado para o lado do aquecedor do que para o outro lado. E estávamos a discutir, afanosamente, corta aqui, não corta, depois era palavra a palavra, para conseguir, e às tantas eu já tinha conseguido aí 1,5 linha de não sei quantas linhas, mas que não se percebia nada, 1,5 linha, para conseguir 2 linhas ou 3 linhas, tá. E no meio da confusão, de repente o cachecol toca o aquecedor e começa a arder. Começa a arder, aquela perturbação, vai ardendo por areia seca, consegui apagar o fogo e tal, lá foi o cachecol à vida. Eu disse que é uma coisa incrível, foi oferecido pela minha mãezinha. Portanto, o senhor é responsável por causa do que aconteceu do cachecol. E agora o mínimo é pagar-me em termos de linhas de texto. Mas o que é, como é? Então ele muito aflito com o que tinha acontecido e tal. E foi assim que acabou por sair a notícia no jornal no dia seguinte sobre o que se passava na Grécia por conta do meu cachecol. Eu descobri a censura no terreno. Nos primeiros dias que estava a trabalhar nos noticiários do rádio, eu sabia que existia censura, mas a verdade, esta aprendizagem que nunca mais me passou pela cabeça, este encontro com o rosto da censura, é no pequeno gabinete do Rádio Clube Português, que era a redação, onde estava uma pessoa de cada vez, não é? Tínhamos 2 telexes, um telex ligado à France Press, julgo eu, outro à Reuters, eram 3, e um telex do Rádio Clube Português ligado à censura. E, portanto, a ideia era, nós recebíamos as coisas, não podíamos ir ao microfone dizer o que é que recebíamos, tínhamos que esperar para que viesse a decisão da censura no telex ligado à censura. Demorava 20 minutos, meia hora. Bom, e num dos primeiros dias que eu lá estava sozinho, estava de madrugada até, lembro-me que aparece uma notícia cujo lead era mais ou menos, sei lá, imaginemos, Washington, tantos do tal, nos céus do Vietnã do Norte foi abatido mais um avião B-52. E depois o segundo parágrafo fazia a contextualização. Este é o 50º ou 100º, não sei o quê. Estava cortado. E eu, sozinho, comigo próprio, na noite informativa do Rádio Clube Português, senti um baque. Senti que o facto de eu ir dizer às pessoas que tinha sido abatido mais um avião, ou um avião, dava às pessoas uma ilusão de informação. O que era essencial as pessoas não iam ter. E então senti, tinha 22 anos na altura, 1966, senti que eu estava a entrar numa profissão, num contexto nacional, que era uma profissão que ia vender ilusões às pessoas. As pessoas não iam... E senti-me mal, mas senti naquele dia que tinha a obrigação de lutar, enquanto jornalista, que era a profissão que eu queria seguir, para ver se conseguia dar a contextualização. Portanto, no fundo, era lutar pelo segundo parágrafo. A primeira censura que eu conheci não veio dos censores oficiais, veio do reitor do meu liceu. Eu fui diretor do jornal do meu liceu, o Liceu Alexandre Colano. Tinha um jornal
já com muita tradição, chamado O Prelúdio, que tinha sido elogiado por José Régio e por uma série de pessoas. Era um jornal com alguma qualidade. Assumi a direção do jornal, eu tentei mudar o jornal, e o jornal, de facto, mudou muito significativamente, e o jornal publicava coisas que começaram a criar problemas de imediato. Um era um problema tradicional, publicou uma página de homenagem a Fernando Lopes Graça. O reitor chamou-me, explicou-me que Lopes Graça era comunista e, portanto, via muito mal que o jornal fizesse uma página de elogio a um comunista, mesmo que fosse apenas referência à obra musical de Lopes Graça. E depois, mais significativamente, foi uma série de notas sobre pintura que eu fiz, que tinha uma reprodução de um quadro do Picasso, que tem um rapaz nu, ou em traje menor, já não me lembro bem, e um cavalo. Quadro muito conhecido, O Período Azul, do Picasso, e ele chamou-me a dizer que o jornal não podia circular, ao que eu lhe perguntei se era para o cavalo estar nu, coisa que me motivou alguns dissabores na época, que enfim não admitia esse tipo de perguntas. Um aspecto anedótico, mas que revela a que ponto a censura intervinha por um lado, mas era pouco inteligente pelo outro. Foi logo ao princípio, eu acho que Portugal jogou com a República Democrática da Alemanha, país comunista. Portugal ganhou. O nosso jornalista, que fazia a análise do jogo, disse que Portugal ganhou, jogou bem, e ainda por cima esta vitória foi valorizada porque a Alemanha de Leste, a República Democrática Alemã, jogou muito bem. A censura cortou, a Alemanha Democrática jogou muito bem porque um país comunista não podia jogar bem futebol. Ainda aluno da Faculdade de Letras, logo no princípio eu escrevia, tinha uma coisa que se chamava Fogo Solto, que eu escrevia para quase todas as semanas para o jornal A República, muitas vezes era censurado. Embora também, nessa altura, assinava como o próprio nome. Quando a minha casa foi assaltada pela PIDE, em vésperas do 1º de maio de 1973, vim agora a saber, muitos anos depois, o Expresso tentou publicar uma notícia dizendo que a Casa de Estudante do Porto foi assaltada, não explicando quem é que tinha assaltado, a ver se a notícia passava, do estudante do Porto e tal, que tinha feito umas traduções de Engels, de Brecht, de Mao Tse-tung, imagina, também ao mesmo tempo estava lá, não é? Que era eu, e a censura... naquela página enviada ao censor, a única coisa que corta é a notícia do assalto à minha casa. Eu não estava em casa. Lembro-me perfeitamente de ter recebido um telefonema de um amigo meu dizendo: tens ratos em casa? E eu evidentemente percebi logo quais era a natureza dos ratos e saí do sítio onde estava para me esconder, primeiro numa situação provisória e depois durante muito tempo numa outra situação, e não sabia sequer o que é que tinha acontecido na minha casa. E alguns meses depois, portanto nunca mais ninguém lá foi, pedi por interposta pessoa, visto que eu próprio não podia aparecer, pedi a um amigo meu que não tinha atividade política, mas que mostrou ser corajoso, porque a casa continuava vigiada pela PIDE, para ir lá fotografar o interior da casa para eu ver o que é que tinha acontecido. Dennis Redmond, who you may have known, he was AP bureau chief, and the PIDE, I think it may have been in 72, I can't remember, but you'll see in the files. He was detained because he had reported something which was correct, and they claimed that he was being tendentious, and they detained him. And I can remember at that time we had the Foreign Press Association, so it was a very small group, but we immediately went to our embassies and we protested, and I think they did not keep him more than a few hours, thanks to the efforts of the Foreign Press Association. Lembro-me de ter sido chamado à PIDE por causa de uma notícia que tinha saído em que era criticada a atuação de um posto de fronteira entre Trás-os-Montes. Fui lá uma primeira vez, respondi a umas perguntas, aquilo de qualquer maneira era intimidante, aquela ideia do elevador sem botões, era metido no elevador e não sabia onde é que ia parar, e tive uma sessão enorme, que é evidente que não se compara com as pessoas que foram presas, torturadas, etc., mas para mim foi uma experiência
que não esqueço, na medida em que estive lá, talvez 6, 7, 8 horas, saí de lá às 11 da noite, com o velho esquema do pido bom e do pido mau. Os cigarros, naquela altura fumava-se em toda a parte, felizmente, agora já não. Tinham-se acabado, o pido bom oferecia-me os cigarros quando o pido mau não estava, e o pido mau aparecia de repente no gabinete onde decorria o interrogatório para me ameaçar das piores coisas, nomeadamente que iria ficar detido, etc. É outra forma de pressão, não é censura direta do lápis azul, mas também existia essa forma de pressão. A censura já tinha evoluído, tinha mudado de nome. Foi uma das primeiras decisões que Marcelo Caetano tomou, depois de ascender ao poder, e uma das primeiras medidas foi mudar o nome das instituições mais odiadas do regime. A PIDE, que se passou a chamar DGS, a União Nacional, que era o partido único, passou a chamar-se Ação Nacional Popular, e a censura, os serviços de censura, também mudaram de nome, passou a chamar-se Comissão do Exame Prévio. No início havia a ideia, penso eu, de, em relação ao Expresso, mostrar uma certa indulgência ou complacência, como tinha havido em relação à SEDES, para revelar que o regime ainda permitia uma réstia de espaço de manobra aos chamados deputados ao setor da ala liberal. O diretor tinha a possibilidade de escolher aquilo que entendia que devia mandar a censura, e eu, obviamente, entendia que nada era preciso mandar para a censura, ou muito pouco. Mas isso caiu rapidamente. O Francisco Sá-Carneiro, nosso colaborador, renuncia ao mandato logo no início de 1973, depois Miller Guerra renuncia também ao mandato, agrava-se a relação com o Marcelo Caetano. E eles começaram a ser mais exigentes, e pouco tempo depois já tínhamos de mandar as provas, mas eram provas individuais, que nós chamávamos as provas a granel. Uma prova de cada vez. Porque as palavras escusadas com este cariz um pouco político? Porque quando o Expresso nasceu, que foi há uns 40 anos, tudo girava à volta da política. E podia ter sido o veículo onde passassem algumas ironias, algumas do regime, algumas coisas que se podia lidar de uma forma mais sarcástica. Não foi bem assim, não é? Claro que primeiro começou a passar tudo, mas a certa altura, se calhar exagerei, e quando começaram a ver nas legendas tipo censores, o nome de ministros, começaram a pensar, se calhar aqui há alguma coisa, vamos ver então, queremos as soluções para ver o que é que isto quer dizer, a que é que isto corresponde. E foi assim que as minhas palavras escusadas começaram a ir à censura e a serem mesmo cortadas. It's a challenge. You know, I wanted to get the story across, and of course there were three stories. We had the colonial question, we had the development question, and we had the dictatorship. So it was a good story. I got to know all the different sectors of opinion, the socialist lawyers, you know, that group of socialist lawyers who eventually formed the Socialist Party. Then the Catholics. I was looking through my files. I knew Alçada Batista and all that group of Catholics who were in the opposition. Teotonio Pereira was a good friend. And all these people, whenever they did something, I reported on it. So at least the American public would know that there were movements of protest and movements for democracy, and not just one. Ao Congresso de Aveiro, a cidade estava num estado terrível. Estava, efetivamente. O largo onde estávamos todos concentrados, imensa gente, de várias partes do país, tinha num lado um grupo de polícias imenso, alguns até com cães-polícia. E havia uma parte do largo onde estavam concentrados jornalistas estrangeiros. Havia um italiano até que era meu conhecido e do meu marido, havia a Marvin Ho, que era uma jornalista também estrangeira, nossa amiga, e nós dissemos isso: vocês não se vão embora, senão nós somos aqui vítimas de um massacre incrível pela parte da polícia. E de facto
A certa altura, quando íamos começar a andar, a polícia correu para nós, entrou em força. Foi, de facto, um ato incrível. E a cidade, a certa altura, estava fechada. Não deixaram entrar mais gente e foi, de facto, um acontecimento muito importante, inesquecível. O Expresso preocupava-se em assinalar determinadas datas, com alguma intenção política, como é evidente neste caso, e quando, do 28 de maio de 1973, quisemos assinalar a data e conseguimos-lo, e uma das colaborações solicitadas foi a Dr. Mário Soares, que estava na altura em Paris, e a quem enviámos um questionário. Com certeza, vou fazer. Então. E foi então que eu lhe mandei uma coisa que foi... Não chegou lá porque a PIDE deixou de... apreendeu. Isso foi 39 anos depois, como diz, é que só o senhor descobriu no Torre do Tempo a carta que eu escrevi para o Balsemão, que ele nunca escreveu e que nunca me respondeu. Paris, 25 de maio de 1973. Caro amigo, junto que lhe envio a resposta ao questionário sobre o 28 de maio que um jornalista do seu Expresso me ditou pelo telefone. Agradeço-lhe que acuse a recepção, dado que as minhas cartas são frequentemente interceptadas. Realmente era verdade, como foi esta. Só agora é que, portanto, pude agradecer aos Sr. Soares a colaboração, 39 anos depois, e mostra como as coisas funcionavam. Ele próprio, na carta de remessa das respostas, diz: duvido que esta carta lhe chegue, porque as minhas cartas costumam ser apreendidas ou qualquer coisa do género. A carta foi enviada de Madrid, não de Paris, mas mesmo assim foi apreendida e, portanto, nunca me chegou às mãos. Logo na primavera de 1973, houve um agravamento repentino, de que sou largamente responsável, que foi a passagem à prova de página. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em vez de mandarmos as provas uma a uma, a granel, tínhamos de fazer a página toda, o que tecnicamente na altura era complicado, não o fazer, mas depois tirar uma prova de página, mandá-la para lá. Bastava que cortassem 3 ou 4 linhas para termos de refazer a página, tirar nova prova de página e voltar a mandar. Eu, quando o Francisco Balsemão foi a Madrid fazer uma conferência, eu fiquei à frente do jornal. Tinha 20 e poucos anos, não é? E foi um grande número, porque foi em maio de 1973, e nesse mesmo número nós fizemos uma análise do 28 de maio de 1926. Pró e contra. Demos a informação sobre o estado das frentes militares em Angola, em Moçambique e na Guiné. E por aí adiante, um artigo do Edgar Morin, por aí adiante. E eu mandei não cumprir para aí 30 ou 40 cortes da censura. Portanto, imaginem o que é assim, um jornal único, porque um jornal praticamente não censurado, que era uma coisa impossível em Portugal. Eu estou a lembrar-me da cena, o jornal fechava às tantas da noite, eu vivia no Monte Estoril, e eu estou a chegar a casa para aí às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, ou assim, e telefona-me o Pedro Feitor Pinto, que era meu amigo, a prevenir. Vai ligar e o Geraldo Cardoso está de cabeça partida. Não cumpriu nada dos cortes da censura. E realmente 2 minutos depois, ou 3 minutos depois, ligou o Pedro Geraldo Cardoso. O doutor está doido. Ele disse: não percebo, eu estou muito cansado, isto já é muito tarde, são 6 da manhã, 7 da manhã. O que é que quer dizer o Sr. Diretor-Geral com isso e tal? Sabe quantos cortes não cumpriu hoje? Eu não tenho ideia, pá, eu que meia dúzia. Sabe como é isto? É tanta prosa, são centenas de prosas, milhares de prosas. Não, quer dizer, é que foram para aí não sei quanto, 30, 40 e tal, e os mais importantes, a primeira página, a última página, a parte política, a parte internacional, a parte da opinião, foi tudo isso, e tal, foi tanto. Olha, eu não tinha noção. Sabe, isto é aquelas coisas, isso por acaso foi engraçado. Como é que foi? Engraçado não, panha comprava. Ora, como calculo, isto demorava muito tempo, até porque, como já disse, era tecnicamente mais complicado do que parece hoje em dia, com todas as facilidades da digitalização, e tudo isto implicava uma operação de estafetas, porque as provas eram transportadas em mão, não é? Um dos trabalhos que eu tive foi precisamente esse, de ir à censura, levar as provas que os jornalistas faziam para serem censuradas e serem revistas. Nós éramos uma equipa de 3 pessoas, que funcionávamos, portanto, rotativamente, por horários.
e nós calhávamos ir à censura, portanto, à Rua das Gávias, onde havia uma santinha branca, e nós íamos lá cerca de 15, 20 vezes ou mais por dia. Aquilo na censura, chamavam-lhe o rosto branco, aliás, nós chamámos-lhe o rosto branco. Aquilo era uma porta muito simples. O guichê abria, nós metíamos as provas e recebíamos provas já vistas. E o guichê fechava logo a seguir. Se as provas vinham boas e vistas, tudo bem. Mas quando elas vinham muito cortadas ou altamente cortadas, a cena era dramática. Era uma correria quando chegavam as provas para irmos mexer no jornal. Normalmente a primeira página tinha cortes, tínhamos de descobrir coisas na última, enfim, que eram aquelas que a seguir tinham mais valor para as colocar na primeira, mas depois ficavam buracos na última, depois tínhamos de ir ou às gavetas ou a outras páginas de dentro para tapar os buracos da última, e assim sucessivamente. Muitas vezes não havia peças que tapassem aquele buraco. Não tínhamos uns anúncios, o Expresso, o jornal, o Semanário dos que sabem ler, era um deles, e eu penso que os leitores iam-se apercebendo, e era uma espécie de um código, não é? Aqui houve corte de censura. No dia 6 de setembro de 1972, por volta do meio-dia, chegou a notícia ao mundo, que ficou em choque, de que um comando palestiniano tinha assaltado a aldeia olímpica de Munique e tinha morto um conjunto de alguns atletas israelitas. Eu estava a tomar uma bicana brasileira quando saiu o Diário de Lisboa, primeira página, falando do assalto e chamando a atenção, ou noticiando, algo que me indignou particularmente, que era que o presidente norte-americano, Richard Nixon, tinha feito declarações no sentido de que aquele era um crime hediondo que a humanidade não podia perdoar. Eu tinha, pouco tempo antes, visto que nessa noite, na noite anterior, bombardeiros B-52 norte-americanos tinham lançado bombas no Vietnã do Norte. E, portanto, indignou-me esta indignação vocalizada, verbalizada pelo Presidente dos Estados Unidos. Voltei para a Rádio Renascença e aí comecei a escrever um comentário, até que, a essa altura, sou procurado pelo alto funcionário da Casa, que exercia também as funções de fiscalização, como se chamava eufemisticamente à censura. Quando eu lhe disse que não tinha acabado, ele disse-me: pá, mas há aqui um problema, é que eu tenho que ir a uma reunião às 6 horas. Vamos combinar uma coisa, se você tiver alguma dúvida, você telefone e me dê um número de telefone. Eu: sim senhor, pode estar a descansar se eu tiver alguma dúvida. Já tinha decidido que não ia ter dúvidas naquela tarde e que a coisa tinha que ir para o ar. E, portanto, às 9:45, à hora normal em que os meus comentários iam para o ar, quando os fazia, aquilo foi para o ar. Fazer rádio é a nossa forma de intervir. O meu raciocínio era que tinha sido cometido um ato que era um ato de terrorismo, não tinha dúvidas nenhumas. Mas, nesse mesmo dia, em termos jornalísticos, tínhamos chegado a informações de que tinham sido cometidos outros crimes de Estado, não é? No Vietnã, a mando do Presidente dos Estados Unidos, que era exatamente o mesmo que estava a falar de terrorismo e a chorar aquilo que eu considerava lágrimas de crocodilo. Ora bem, no outro dia o programa acabou, o programa onde eu tinha falado, em primeiro lugar, o original, e o Tempo Zip. Ainda no tempo de Marcelo Caetano, mais propriamente em 1969, esse antigo gabinete de leitura vai dar lugar a uma secção de leitura especializada que tem em vista precisamente apertar as malhas do controle face à inovação jornalística e ao aparecimento de novas publicações e, sobretudo, publicações de livros que, não estando sujeito a uma censura prévia clara, eram objeto de uma censura repressiva a posteriori, recorrendo-se, se necessário, à própria apreensão. Comigo me desavim, minha senhora de mim, sem se a dor ou ser cansaço, nem o corpo que disfarço. Comigo me desavim, minha senhora de mim. O livro foi apreendido, mal saiu. O livro saiu na Dom Quixote, quando a Dom Quixote era da Snow Abcacis.
e foi apreendido. Imediatamente ela foi chamada ao Moreira Batista. E o Moreira Batista disse-lhe que o livro estava proibido, mas não lhe fechava a casa. Só que na próxima vez que ela me editasse, que ele fecharia a casa, fosse que livro fosse. E isto começa por aqui, depois passa a haver telefonemas diários. Na realidade, aquilo era uma violência enorme. Eram insultos, vinham atrás de mim, ameaçavam-me. Um dia eu saio daqui de casa, vou por ali fora, viro à minha esquerda, há um carro que vem de encontro a mim, que vem com os faróis meio fechados e para mais adiante. Saem então 3 homens que me deitam ao chão. Não saem 3, saem 2. Um ficou no carro, ficou ao volante. Saem 2 que me deitam ao chão, que me começam a bater com a cabeça no chão e que me bateram, espancaram mesmo, batiam-me em todo o sítio, não é? Eu defendia-me, gritava e diziam-me: isto é para aprenderes a não escreveres como escreves. E na realidade uma pessoa não escrever como escreve é não escrever, não há outra hipótese, não é? E isto serviu-me de uma coisa que foi incentivo para escrever como escrevo, como é óbvio. Feira das Vaidades. Foi o meu primeiro livro, foi apreendido. Foi imediatamente apreendido. Curiosamente, como Feira das Vaidades é o título de um livro do Thackeray, um romance do Thackeray, os agentes da PIDE que foram às livrarias e que foram à editora não percebiam bem. Algumas livrarias, e sobretudo a editora, deu-lhes, os senhores querem a Feira das Vaidades, está aqui, deu-lhes a do Thackeray. Nos anos 50, o William Thackeray, que é um autor romântico inglês, foi apreendido pela PIDE, mas eles perceberam rapidamente e voltaram a apreender o livro. Todos os meus livros publicados antes do 25 de Abril foram proibidos de circular. E todos eles motivaram processos na PIDE. Publiquei um livro sobre a greve geral de 1918, que foi imediatamente proibido pela censura, com um despacho da censura que explica que os textos eram simples e, ao serem simples, tinham o poder de convencer as pessoas e, portanto, era melhor cortar o livro. Depois publiquei um livro sobre a Revolução Russa e o impacto em Portugal da Revolução Russa, que foi o primeiro em que se publicavam textos do Partido Comunista Português na Primeira República. A censura cortou, esse aí é mais compreensível, e, portanto, praticamente tudo que eu publiquei até ao 25 de Abril foi proibido e, portanto, tive essa experiência direta do trabalho da censura. Hoje em dia é relativamente fácil a pessoa ser precociente, assim, acutilante, etc. É bonito, é bom, é forte, etc. Na altura era mais perigoso. Na altura era mais singular, era mais raro. A Funda colocou-se exatamente nessa posição de dizer, apontar o dedo, denunciar, acusar, gozar, brincar com, mas sempre com uma agressividade, digamos, com consciência política, consciência cultural, etc. Essa Funda teve 7 volumes. Funda 1 até Funda 7. O terceiro volume suscitou-me problemas mais complicados porque fui incriminado. A incriminação era fortíssima, era, digamos, desordem social, ataques às mais altas figuras do sistema, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que no fundo era o Presidente verdadeiramente. E fui à PIDE várias vezes para ser interrogado. Da primeira vez, levei o meu amigo Francisco Balsemão. Pediu-me para o acompanhar, na qualidade de advogado, a um interrogatório para o qual tinha sido chamado na PIDE. E lá houve um interrogatório por causa do livro dele, da Funda. Houve um interrogatório, o que é que quer dizer quando diz isto, o que é que quer dizer aquilo, sempre em tom ameaçador. E ao fim de lá bastante tempo, acho que tivemos lá bastante tempo, era preciso assinar a declaração. E depois tiraram-me o papel e mostraram-me o papel para eu assinar. Assine. Eu comecei a ver o papel e disse, mas está cheio de erros, isto tem vírgulas a mais, os sujeitos e os predicados não funcionam, etc, etc. Ele entendeu que aquilo estava cheio de erros, estava de erros de português e até de gramática, e disse que não assinava uma declaração com tantos erros. O Balsemão
que estava ao meu lado, bichanou-me: epá, você é completamente louco, pá. É que já não saímos daqui, sobretudo você. Bom, lá se teve de conciliar as dificuldades de português do agente que estava a fazer o interrogatório e a recusa do escritor de assinar algo em mau português, e lá se fizeram várias emendas. Naquela altura as emendas eram complicadas, por causa do papel químico, etc. Não é como agora, não é? Com o computador era num instantinho. E dava bastante trabalho, portanto, irritava toda a gente, quem tinha de fazer as emendas fisicamente e quem estava a sugeri-las, porque nunca mais as coisas andavam. Portanto, tivemos ali mais um bom bocado até sair uma prosa, digamos que aceitável. E cá em Portugal, muitas outras mulheres, uma Maria Isabela, o inglês, que eu tenho pena que hoje os jovens não se lembrem já desse nome, que era uma mulher extraordinária e que foi presa várias vezes. Ela foi da Comissão Central do MUD e foi presa algumas vezes. Uma das vezes foi presa e, para a humilharem, meteram-na numa prisão de presas comuns. Ela até uma vez me disse uma coisa muito engraçada, não sei se querem ouvir isso. Ela disse-me: minha comadrinha, que era como ela me tratava sempre, na polícia sorri-se muito, fala-se pouco e mente-se sempre. Nós fomos chamadas por causa do livro à Polícia Judiciária, que estava a organizar o processo, um inspetor parente, que era também um inspetor que convidava as prostitutas, prendia as prostitutas e as interrogava, que era onde nós estávamos. Ora, eu sempre disse que não nos caía aos parentes na lama, só que o escritor é escritor, a prostituta, não estávamos ali a fazer nada. E quando vamos a primeira vez a tribunal, a primeira sessão é à porta fechada, na boa hora, a porta fechada, onde estava só Maria Isabel Barrião, Maria Velha da Costa e eu, claro, as réis, o juiz, o promotor público e os advogados. O promotor público é o primeiro a falar, começa a ler, empolgado, e há uma certa altura em que diz: e os portugueses, que são tão bons na arena e tão maus na cama. Quando ele lê isto, tira o livro assim, para o fundo da sala do tribunal. Aí assim, nós já estávamos a rir, é óbvio, porque era que ridículo, os advogados também, até o juiz pôs a mão assim à frente para rir. E aquilo criou-se um clima de ridículo, não é? Naquela altura. Até acontece uma coisa muito engraçada: a Maria Isabel não tinha o livro, Maria Isabel Barreno. Quando saímos, fomos até ao sítio onde estava o livro, ela apanhou o livro, é o livro que ela ainda tem hoje, dela para ela, é o livro que tinha sido apreendido, portanto, pela PID. A maior parte dos escritores, lembra-se que quando veio o 25 de Abril, muita gente dizia aos escritores: mas agora vocês devem ter muita coisa na gaveta. Mas não tinham, porque a censura era desencorajadora. As pessoas diziam: para que é que eu estou a escrever se não me deixam publicar, se não me deixam seguir o livro, se não me deixam fazer coisas horríveis. No dia 22 de abril de 1974, eu fui contactado no Rádio Clube Português, onde colaborava em 1 ou 2 programas, e fui contactado por alguém que apareceu à porta da recepção e que pediu para falar comigo. Fui ter com ele tinha um Mini. Essa pessoa era o Capitão Costa Martins, já falecido, capitão da Força Aérea. E que me diz: entra aí no carro e tal. E ele então disse-me: olha, eu sou oficial da Força Aérea, sou capitão, e precisamos de ti para dares um sinal na rádio para derrubar o regime. Olha, desculpe, eu vou sair. Não, por favor. Então, e se fosse o Hotel Saraiva de Carvalho a falar consigo? E eu vi ali uma certa angústia e disse: hoje só se for... acho que era para as 11 da noite ou coisa assim do género. E ele diz: então está bem, então onde é que há de ser? Sei lá, olha, ali um sítio que está ali relativamente perto, o Apolo 70, olha, no Apolo 70, está bem, Apolo 70, e combinámos, acho que foi às 11 da noite, já não me lembro bem. Estava lá o Costa Martins, estava lá o hotel, e descemos a escada e fomos lá para a cafetaria. Há um pormenor curioso: quando nós descemos a escada do lado do Apolo 70, vinha a subir essa mesma escadaria o Zeca Afonso. E o hotel disse: precisamos de ti, há aqui um movimento militar,
com oficiais dos 3 ramos das Forças Armadas, pá, e a gente precisa de ti para dar um sinal para derrubar o regime. A ideia é que tu às 5 para a meia-noite, dás um sinal em que dizes faltam 5 minutos para a meia-noite e depois pões no ar uma cantiga. E eu disse, está bem, mas qual é a cantiga? Epá, não sei, olha, nós pensámos uma cantiga do Zeca Afonso. E eu disse, nem pensem nisso. Na rádio onde eu estou, e nas rádios de uma maneira geral, pá, o Zeca não toca, está proibidíssimo pela censura. Então, mas não sendo o Zeca, o que é que podia ser? Isso, pá, sei lá, mas olha, há aí uma cantiga que se ouve nas várias rádios a todas as horas, passo o exagero, que é a cantiga que levámos ao Festival da Eurovisão. A cantiga do Paulo de Carvalho e depois do Adeus. E eles, Paulo de Carvalho, pois, é a canção da Eurovisão, tal. Ok, e ficou assente que era isso. No dia 24 de manhã, apareceu lá na rádio, os emissores associados, apareceu o Zé Costa Martins, a dizer, João Paulo, há aqui uma alteração. É? É. Portanto, não é às 5 para a meia-noite, mas sim às 5 para as 11 da noite. Fiz a gestão do tempo para que realmente às 5 para as 11 dissesse aquilo que tinha a dizer. E assim foi. Disse, agora faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho com a canção de Portugal no Eurofestival da Canção. E depois do Adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber. Quando eu vou para estender a roupa, diz-me um senhor da censura: vou-me já embora. Assim, então vais-te embora? Vou. Então não sabe, anda aí uma revolução muito grande. Eu nem imaginava que era uma revolução. Se juntou uma multidão tão forte na Rua da Misericórdia, todos me queriam arrebentar a porta da entrada do prédio. Eu desci lá abaixo, pus umas trancas na porta para não ser arrebentada, vim ao escritório, escrevi uma folha do A4, eles de imediato começaram todos a correr para a Rua das Gábias, entraram pelo prédio acima e então mandaram montes de papéis, documentos para a multidão que estava na Rua da Misericórdia. Foi incrível como este estudo se passou. No dia 25 de Abril assisti à destruição da censura. Houve uma enorme vaga de pessoas que destruiu as instalações da censura. Assisti a isso das janelas da República. Deverei ter sido talvez a única pessoa que não gostou da destruição de um espólio tão importante como era os cortes que a censura tinha feito nos últimos anos. Umas semanas depois do 25 de Abril, um dia, o Movimento das Forças Armadas disponibilizou aos diferentes partidos políticos instalações como as da censura e o Manuel Serra, militante do Partido Socialista, a quem tinha sido cometida a responsabilidade de ficar com estas instalações, veio ter comigo às instalações do jornal e disse-me, anda daí, vamos ver que instalações temos para o grupo ligado ao PS. Viemos aqui e pensámos que iríamos encontrar instalações completamente vazias, assim aconteceu porque elas tinham sido completamente destruídas naquela tarde, mas quando descíamos as escadas, suponho que o terceiro e o segundo andar, deparámos com uma porta que não percebemos bem se dizia ou não respeito à censura. A verdade é que tentámos, com o molho de chaves que ele trazia, abrir a porta e conseguimos-lo, e deparámos com o gabinete do diretor da censura, tal e qual como ele estava no dia 25 de Abril. Havia um calendário de parede com os cartões que ainda tinha a data de 24 ou 25 de Abril, havia recortes da censura em cima das mesas, havia mesmo casacos de malha ainda dos responsáveis da censura, do diretor ou dos responsáveis máximos, como quem sai precipitadamente do seu local de trabalho. Foram datas inesquecíveis, porque foram datas de grande mudança no país, no sentido da democracia e da liberdade que hoje temos. Um percurso fascinante, do ponto de vista de exercício, de tentar enganar a censura, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, cada vez mais cansativo e cada vez mais infrutífero. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diz o Fernando Pessoa, e isso, lutar pela liberdade, vale sempre a pena,
porque é sempre recomendável, porque não há nada melhor do que a liberdade. Porquê é que eu há 8 anos escrevi o meu último texto sobre a censura? Vivemos em pleníssima liberdade e, curiosamente, o texto saiu em 2004, eu até verifiquei no índice da liberdade de imprensa desse ano, portanto, no índice internacional de liberdade de imprensa, Portugal teve provavelmente o seu melhor score. 14 pontos na altura. E eu ontem que estava a olhar para o índice pensava, curioso, foi exatamente um momento em que eu achei e escrevi no público que era necessário alertar para que alguma coisa pode correr mal em termos de liberdade de imprensa, que reduzimos o conceito de democracia a eleições livres e eleições honestas, fair, não é? Fair and free elections. E a democracia é muito mais do que isso. A democracia é, sobretudo, também liberdade de imprensa e plena liberdade de imprensa. Os jovens hoje não sabem, muitos deles, os sacrifícios que se fizeram. As pessoas que se sacrificaram, que sacrificaram a sua vida, as suas profissões, o seu bem-estar, a sua felicidade, à luta pela democracia. E era importante que eles soubessem, porque para delinearem, para traçarem os caminhos que devem seguir, eles não podem ficar aliados do que foi o nosso passado e do que é o nosso presente, evidentemente. Portanto, eles têm que tomar atitudes que reforcem a nossa democracia e que não permitam que se deem passos atrás, porque nos bastou o sofrimento que tivemos.